Bom dia pessoal do sexto ano, bom dia garotada, espero que seja tudo bem com vocês. Por aqui tá tudo ótimo, apesar de não estar aguentando mais ficar em casa, tô doido para ver vocês. Olha só, eu achei interessante eu fazer esta aula para relembrarmos aqui alguns conceitos que trabalhamos no nosso último encontro, e para poder ajudá-los, auxiliá-los nas atividades que eu mandei para vocês no roteiro de estudo. Olha só, vamos ver aqui um pouquinho das projeções cartográficas. Vocês estão lembrados que nós trabalhamos isso na última aula? Então vou falar um pouquinho mais delas aqui, e espero ajudar vocês aí neste roteiro. Vamos lá. Então, projeções cartográficas. O que eu tenho que lembrar primeiro? Que são técnicas destinadas a representar a Terra. Tá? Então, toda vez que eu pensar em projeção cartográfica, eu vou lembrar de uma técnica para representar o planeta Terra. Só que o planeta Terra, nós já vimos que ele parece algo ali, é uma geóide, né? Parece uma esfera. Então imagina a dificuldade de representarmos esta esfera em um papel. Tá? Quando eu levei para vocês na sala de aula o globo terrestre, né, nós vimos que ela é a representação mais fiel que existe do planeta Terra. Entretanto, naquele globo terrestre não dá para eu ver todas as áreas ao mesmo tempo e também não consigo ter um número alto de detalhes naquele globo. Então é por isso que existem as projeções cartográficas, que são técnicas destinadas a representar um objeto esférico que tem 3 dimensões, no caso o planeta Terra, o globo terrestre, numa folha de papel, que ela é plana, tá? Com 2 dimensões. Então, uma projeção cartográfica é quando eu quero representar algo como o planeta Terra em um papel. Porque imagina a dificuldade em pegar uma coisa redonda e passar para uma coisa plana. Tá? Então esse é o grande ponto da projeção cartográfica. É que você nunca vai conseguir ter todos os detalhes sem alguma deformação. Quando você passa o globo para um plano, quando você passa o planeta Terra para um plano, ele vai sofrer algum tipo de deformação, ele vai sofrer algum tipo de distorção. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Um dos grandes problemas de uma projeção cartográfica, quando você passa o planeta Terra para o papel, é que não dá para você ter ao mesmo tempo, não dá para você manter ao mesmo tempo o tamanho ou o formato dos continentes. Tá? Você tem que escolher um ou outro na hora que vai elaborar esse mapa. Tá? Então um dos grandes problemas das projeções é que não é possível ter ao mesmo tempo uma boa exatidão no tamanho e nas formas. Ou seja, você tem que escolher um ou outro, já que a Terra é redonda. Então eu não falei com vocês que quando eu faço uma projeção eu tenho alguma deformação, eu tenho alguma distorção naquele mapa? É justamente isso. Eu vou ter uma distorção ou no tamanho ou no formato do continente, do país, do que eu estiver mapeando. Vamos ver os dois tipos aqui. Ó. A primeira delas desculpa, é a projeção equivalente. Olha só, as projeções que valorizam o tamanho dos continentes, né? Aqui o tamanho, claro que está com a escala, lembra que nós já trabalhamos isso. Então ela valoriza o tamanho, olha só, os Estados Unidos, numa escala, ele realmente é desse tamanho, né? Se você pegar a África, realmente em uma escala ele é desse tamanho. Essas projeções que valorizam o tamanho dos continentes, o tamanho dos locais, são chamadas de equivalência. Só que quando ela valoriza o tamanho, ela acaba prejudicando quem? Ela acaba distorcendo quem? O formato. Olha como que esses continentes estão meio alongados. Olha o tamanho da Antártica, olha. Pega o mapa todo, ela está completamente alongada. Olha a África como que ela ficou meio esticada, meio, parece que não comeu, está meio magrinha, né? Olha só, olha a Ásia aqui, olha. A Rússia, onde fica a Rússia aqui, olha como é que ela está fina, alongada. Por quê? Aqui nesse mapa, que é uma projeção equivalente, escolheu o que? Valorizar o tamanho dos continentes realmente é dessa forma, só que acabou prejudicando o formato deles. Então a projeção que valoriza o tamanho e prejudica o formato é chamada de equivalente. Vamos ver a outra.
Olha essa projeção aqui, ela valorizou o formato dos continentes. Olha o desenho, como é que está perfeito dos continentes. Só que ela acabou o quê? Prejudicando tem o tamanho. Olha o tamanho da Groenlândia. A Groenlândia é só uma ilhazinha. Olha o tamanhozinho que ficou o Brasil, sendo que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Olha aqui. Em compensação, olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tamanho do Canadá, olha aqui o tamanho da Europa. A Europa inteira cabe dentro do Brasil. Então, essa projeção aqui, ela priorizou o formato dos continentes. Olha só, o desenho está perfeito, só que o tamanho deles não está legal. Então, esse tipo de projeção é chamada de conformal. Vou voltar aqui, ó. Tem a projeção equivalente, quando eu escolho o tamanho dos continentes, e eu tenho a projeção conformal quando eu vou escolher o formato. Ok? Existem algumas formas, alguns tipos aqui que nós vamos ver de projeção. Como que eu posso pegar então a Terra e passar para um plano? Nós vamos ver que existem 3 técnicas, tá? Que uma é a cilíndrica, a cônica e a polar. Nada mais é que são técnicas de passar o globo terrestre para o papel. Então olha só, quando eu vou passar o globo terrestre para o papel, né, um objeto esférico, eu já vi com vocês que eu tenho que escolher o formato, se eu vou manter o formato ou se eu vou manter o tamanho. Mas eu vou manter esse formato ou tamanho como? É aí que vem esse tipo aqui, ó, as técnicas de projeção, tá? São 3 técnicas muito simples que vocês vão saber rapidinho, vocês vão decorar rapidinho elas aí. Olha só, uma delas é a que a gente mais usa na escola, aqueles mapas todos que eu levo lá, que é a projeção que cilíndrica. Olha a projeção cilíndrica, que legal, né? É como se você envolvesse a Terra num cilindro. Depois que você abre esse cilindro, você tem um desenho do planeta Terra. Essa é a mais comum, é a que nós mais utilizamos, tá? Aí eu posso falar com vocês o seguinte: essa projeção cilíndrica, as áreas próximas à linha do Equador aqui, ó, são as áreas que vão apresentar menos distorção, tá? Porque o contato aqui com o globo é maior, olha só. Em compensação, olha essa parte aqui em cima, como é que está afastada, né? A parte dos polos aqui está afastada do globo. Então olha como que fica a projeção, fica bem distorcida nos polos, não é verdade? Então toda vez que eu observar uma projeção cilíndrica, eu vou saber que o meio dela é a área que está mais bem projetada. Em compensação, os polos é onde vão ocorrer as maiores o quê? Distorções. Tá bom? Então, projeção cilíndrica é uma forma de representar a Terra. Tem uma outra forma, uma outra técnica, que é envolver a Terra em um cone. Olha só, eu pego um cone e vou colocar sobre a Terra. Vocês podem perceber que eu não consigo projetar todo o planeta Terra quando nós estamos aqui num cone. Perceba, eu consigo representar uma parte só do planeta. Ela é ótima para poder representar um hemisfério. Por exemplo, aqui está pegando o hemisfério norte, né, e um pedacinho só do hemisfério sul aqui embaixo. Olha aqui, já começando a América, a África aqui. Então, ela é ótima para representar um dos hemisférios. E aí onde vocês acham aqui que estão as menores e as maiores distorções? Percebam que as maiores distorções são sempre o que? No polo, na parte alta do cone aqui, olha, porque é que tem menos contato com o planeta Terra aqui. Então as áreas de alta latitude, né, próximo aos polos aqui, são as áreas que vão ter as maiores distorções. Próximo ao meio do cone é onde eu tenho as melhores, a melhor projeção, é onde quase não tem distorção aqui. Tá, ok? E por último, a última técnica que nós temos é a projeção polar, também chamada de plana. É quando eu pego, é como se eu pegasse a projeção e encostasse num ponto do planeta Terra. Ela é ótima para representar quem? Os polos. Olha lá, aqui o polo não está representado legal. Nessa projeção o polo não está representado legal. Então eu tinha que ter uma projeção que é ótima para representar o polo, que é essa polar ou plana, ok? E ela, se vocês depois pesquisarem, ela é o símbolo da ONU.
A Organização das Nações Unidas, não sei se já ouviram falar, né, ela utiliza esse tipo de projeção para ser o seu símbolo, tá? Legal? Deu para entender? Essas são as técnicas de projeção. São técnicas, então, para representar a superfície terrestre. Lembre-se, toda técnica vai vir com alguma deformação. Nós já vimos lá que existem duas. Uma eu vou valorizar o formato e a outra eu vou valorizar o tamanho. Se eu valorizo o formato, eu prejudico o tamanho. Se eu valorizo o tamanho, eu prejudico o formato. Existem duas pessoas famosas que fizeram algumas projeções, que são as que a gente mais usa na escola. A primeira delas é de um rapaz chamado Mercator, que foi um europeu que fez essa projeção lá em 1500, 1512 mais ou menos, quando a Europa estava descobrindo a América, descobrindo novas rotas para as Índias. Então ela foi feita na época das grandes navegações. E o Mercator, o que ele fez? Ele reproduziu o tamanho dos continentes. Desculpa, ele valorizou o formato dos continentes. Só que ele acabou o quê? Exagerando no tamanho. Olha só, olha a projeção de Mercator que ele fez. Ele colocou o desenho correto dos continentes. É assim mesmo. Só que olha como é que está pequenininho a América. Olha como é que está pequenininho a África. Olha o tamanho da Europa. Olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tamanho da Rússia, apesar que a Rússia de fato é o maior país do mundo, né? Mas ela não tem esse tamanho dessa forma, porque essa projeção de Mercator aqui, que foi feita lá em 1512, ele valorizou o formato. E quem que ele prejudicou? O tamanho. Uma outra projeção, um outro modelo de projeção muito famosa que nós utilizamos nas escolas também é a projeção do Petries, que ele utiliza aqui, olha como é que ele faz. Ele valorizou o tamanho. Só que olha o formato dos continentes, tudo alongado. Olha a Antártica, toda alongadinha. Então, esses dois modelos de projeção são os que a gente mais utiliza na escola, Mercator e Petries. Uma valorizando o formato, outra valorizando o tamanho. Então, o que eu preciso saber dessa aula? Que projeção é uma técnica para representar um objeto esférico em um papel. Existem três técnicas de se projetar: com cilindro, com cone, ou quando ela é plana ou polar. Tá? Existem projeções que são quando eu valorizo o formato e outras quando eu valorizo o tamanho. Então, toda projeção cartográfica, ela sempre vai apresentar alguma distorção. Não tem como você projetar a Terra perfeitamente, porque ela é um objeto esférico, tem 3 dimensões, e o nosso papel só tem 2 dimensões. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Nos próximos dias eu vou postar mais aulas para vocês, tá? Eu espero também que o nosso retorno seja breve, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Tchauzinho, até a próxima.